Sabe aquela plaquetinha no caminhão? Parece um detalhe, né? Mas pode evitar uma multa daquelas. E é um detalhe que faz toda a diferença na hora da fiscalização. Então, bora entender direitinho o que a lei exige para ninguém ser pego de surpresa. Olá, você está no canal OS Federais do Ensino, Papo de Trânsito, e o papo de hoje é a falta de inscrição da tara e demais dados obrigatórios no seu veículo de carga. Pois é, a gente está falando daquela plaqueta ou daquele adesivo que parece um detalhe bobo, mas que se não estiver lá, pode custar caro. Então, vamos direto ao ponto para desvendar essa história. Bom, para começar, a gente precisa entender qual é a infração e quais são as consequências, né? A lei de trânsito é bem clara sobre isso. Olha só, a infração tem código, é a 67500. A base legal dela está lá no artigo 230 do Código de Trânsito. A penalidade é uma multa de natureza média. E aqui, um detalhe importante. Para essa infração específica, não tem medida administrativa, sabe? Tipo, não tem retenção do veículo, o que já é um alívio e tanto. E aqui, uma informação que todo mundo precisa saber. A responsabilidade pela multa é sempre do proprietário do veículo, não precisa ser o condutor que está dirigindo na hora. E a melhor parte? Essa infração é o que a gente chama de não computável. O que isso quer dizer? Que apesar de doer no bolso, ela não gera pontos na CNH. Ufa! Certo. Agora, para a gente entender as regras de verdade, a gente tem que falar a mesma língua da fiscalização, concorda? Então, vamos passar por aqueles termos técnicos que aparecem nas inscrições. É super importante para não ter confusão. Vamos começar com a famosa tara. O que é isso, afinal? De um jeito bem simples, é o peso do caminhão vazio. Pensa nele pronto para sair, com a carroceria, tanque cheio, ferramentas, estepe, tudo que é dele, mas sem carga nenhuma. É o peso dele em ordem de marcha, como se diz. Depois vem a lotação. Esse é fácil de entender. É o máximo de carga útil que o veículo pode levar. É literalmente o quanto se pode carregar. E olha que interessante, isso inclui o peso do motorista e de quem mais estiver a bordo. Aí a gente chega no PBT, o peso bruto total. Aqui a conta é simples, é só somar a tara mais a lotação. Esse número é o peso máximo que o veículo pode ter quando está carregado, sabe? É um limite super importante para a segurança e também para não estragar o asfalto das estradas. E para fechar essa parte, temos a CMT, a capacidade máxima de tração. Esse é um dado que vem lá da fábrica e diz qual é o peso máximo que aquele caminhão tem força para puxar. Para quem usa reboque ou semi-reboque, essa informação é essencial. É questão de segurança de todo o conjunto. Ok, agora que a gente já está falando a mesma língua, vamos para o ponto principal. As regras do que precisa estar escrito lá na plaquinha mudam dependendo do ano de fabricação do caminhão. É aqui que o pessoal mais se confunde, então atenção total agora. A lei não foi sempre a mesma, ela foi mudando. A gente pode dividir em 4 fases, cada uma com suas exigências. O segredo aqui é simples, identificar em que período o seu veículo foi fabricado para saber direitinho o que a fiscalização vai olhar. Vamos começar pelos mais novos. Para veículos fabricados a partir de 1º de julho de 2022, a regra é a mais completa de todas. A inscrição de fábrica tem que ter tudo isso aí: tara, lotação, PBT, o peso por eixo e a CMT. Esse é o padrão de hoje. Agora, voltando um pouquinho no tempo, para a frota fabricada ali entre 2009 e o comecinho de 2022, a lista é bem parecida. A grande mudança é que, naquela época, se pedia a inscrição do PBTC, só que isso deixou de ser obrigatório em 2021. Então, hoje em dia, a falta do PBTC não é mais motivo para multa, ok? E para aquela frota imensa de caminhões mais antigos, fabricados até o final de 2008? Bom, aí as exigências eram mais simples. Basicamente, era tara, lotação e PBT. A CMT só passou a ser obrigatória a partir de setembro de 1998. Então, se o veículo for mais antigo que isso, nem precisava ter a CMT inscrita. Beleza? Saber o que escrever é metade do caminho. A outra metade é saber onde e como, porque não adianta ter a informação certa no lugar errado, né? A lei também fala sobre o local e o formato corretos, e isso é checado na fiscalização. A regra aqui é bem prática. Tem até opções. A inscrição pode ficar na coluna da porta, na borda da porta ou até no painel de instrumentos. O importante é ser um lugar fácil de ver. E o formato também é bem definido. Tem que ser uma plaqueta ou um adesivo que aguente o tempo, com as letras tendo no mínimo 3 milímetros e com uma cor que dê para ler fácil, contrastando com o fundo. E como quase toda regra, aqui também tem exceções e casos especiais. E conhecer esses detalhes é que faz a diferença entre seguir viagem tranquilo ou levar uma multa para casa. Vamos ver isso aí. Olha só essa aqui, porque gera muita dúvida na estrada.
Para os veículos registrados até o final de 2008, a lei autoriza uma alternativa à plaqueta ou adesivo. A inscrição pode ser feita com pintura. Isso mesmo, pintura resistente, na cor amarela sobre fundo preto, com letras bem maiores, de 3 centímetros, num lugar visível do lado de fora do veículo. Agora a pergunta de R$1 milhão, né? Quando é que o agente de fiscalização não deve autuar? Existem situações em que, mesmo tendo algum problema na inscrição, essa multa específica, a do código 675-00, não se aplica. Quais são? Vamos lá. O agente não deve autuar por falta de inscrição se o problema for outro. Por exemplo, se a inscrição existe, mas está incorreta ou ilegível, aí a infração é outra, tem outro código. A mesma coisa vale para a falta de inscrição em ônibus e caminhões tratores, que também tem um enquadramento diferente. E só para reforçar, faltou o PBTC, não é mais motivo para multa, beleza? Para a gente fechar e não esquecer mais, vamos a um checklist rapidinho. Primeiro passo, olhe o ano de fabricação do veículo para saber qual é a sua regra. Segundo, confira se todas as inscrições obrigatórias para aquele ano estão lá. Terceiro, dê uma olhada no local e no formato, está tudo certinho. E por fim, se o caminhão for dos mais antigos, até 2008, lembre-se que a pintura é uma opção totalmente válida. Simples assim. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Esse material foi produzido por J. Nascimento. E aí, gostou desse conteúdo? Então já sabe, né? Deixe seu like e siga a gente nas redes sociais.